Gente, boa noite. Bem-vindos à aula de Direito Fiscal e Tributário, nessa sexta-feira chuvosa e fria. Que bom que hoje eu posso contar com a presença de vários de vocês. Prometo ser breve, conteúdo bem bacana. Então, dando continuidade ao que a gente iniciou na semana passada, a respeito dos tributos em espécie, a gente vai continuar tratando dos impostos municipais. Primeiro nós vamos falar dos impostos, depois nós vamos falar das contribuições especiais, né, contribuições de melhoria e empréstimos compulsórios. Eu optei por começar pelos impostos municipais, depois ir para os impostos estaduais, e finalizar nos impostos federais, porque de imposto federal para frente é tudo federal. Né? Contribuições são todas federais, o empréstimo compulsório também, e só a contribuição especial relativa à previdência dos servidores públicos estaduais e municipais é que não é de competência federal. Mas optei também por abordar primeiro os impostos municipais, porque quando a gente for falar dos impostos estaduais e federais, eu vou inserir também um tópico sobre a forma de repartição desses impostos, desses tributos, né? Porque todos os impostos estaduais, o Estado tem que dividir com os municípios que integram, né, o Estado. Da mesma forma, os impostos federais têm que ser divididos com os estados e com os municípios. Então, quando a gente estiver abordando imposto por imposto, quem quer entrar? Boa noite. Quando a gente estiver abordando imposto por imposto, eu vou colocar também um tópico sobre como que esses impostos são divididos. E essa é a nossa penúltima aula antes da prova, né? Nossa prova está marcada para o dia 24. Né? 24, que o mês de julho inteiro é férias. Então, hoje é dia 10, dia 17 é a última aula. Nós vamos abordar somente os impostos municipais e os estaduais. Eu vou fechar hoje os municipais. Na aula que vem, nós vamos falar só sobre os impostos estaduais. E no bimestre que vem, que a gente vai falar dos federais, que a gente vai falar só sobre tributação federal no próximo bimestre. Eu até coloquei para vocês uma imagem, né, durante a semana, que colocaram lá que querem diminuir os impostos federais sobre o combustível, né? Mas nenhum daqueles tributos ali era impostos, eram contribuições. Então, tem várias diferenças substanciais, porque a gente vai ver daqui a pouco, por exemplo, que não pode incidir dois impostos sobre um mesmo fato gerador, mais de um imposto sobre um fato gerador. Já a contribuição, não. Tem como ter mais de uma contribuição no mesmo fato gerador. É o que a gente vê, por exemplo, na energia elétrica. Na energia elétrica, a gente tem lá o ICMS, que é um imposto, o PIS e COFINS, que são contribuições, e a COSIP, que também é uma contribuição. E também pode ser incluída taxas. Então, vamos dar continuidade aqui com o imposto municipal. Estamos no tema espécies tributárias, vamos estudar imposto por imposto, contribuição por contribuição e definições gerais para as taxas. É impossível estudar todas as taxas, porque tem taxa para dar e vender. Estamos aqui nos impostos municipais. Na aula passada trabalhamos a fundo o IPTU. Vamos dar continuidade hoje com o ITBI. No âmbito dos impostos municipais, o ITBI e o IPTU são o que a gente chama de impostos diretos. Os impostos diretos, os tributos diretos, são aqueles que incidem sobre a renda e o patrimônio dos contribuintes. Então, de fato, ele é um imposto direto. Quem está sendo cobrado é quem de fato paga, é aquele imposto que a gente sente a faca entrando, a gente recebe um papel escrito imposto lá, pague-me. A gente vai ver que os impostos e contribuições e demais tributos que incidem sobre o consumo e a produção industrial, a gente não vê. A gente paga, mas não sabe.
Então, o ITBI e o IPTU são dois impostos que a gente, de fato, entende que está pagando imposto, né? Os outros a gente não percebe. Então, o ITBI é um imposto que vai incidir sobre qualquer transferência de patrimônio, fato gerador. Transmissão intervivos a qualquer título, por ato oneroso de bens imóveis e seus respectivos direitos. Então, essas palavras aqui, elas estão em vermelho, não por acaso. Por que está em vermelho aqui, intervivos? Porque só incide o ITBI quando essa transmissão de bens é entre pessoas vivas. Entre o morto para o vivo, incide outro imposto, que é estadual, que é o imposto sobre transmissão causa-morte, que é o imposto de herança. E outra coisa, oneroso, porque também só incide o ITBI naquelas transferências que são onerosas, naquelas transferências que envolvem dinheiro. Se for uma doação, também é um imposto estadual, também é o ITCMD, que a gente vai ver na próxima aula. E é sobre bens imóveis, porque ele só incide sobre bens imóveis. Os bens móveis é outra situação, porque a maioria dos bens móveis, quando a gente vende, quando alguém vende, incide outro tipo de imposto ou não incide imposto nenhum diretamente, né? Porque bens móveis são coisas suscetíveis de movimento próprio, no caso, semoventes, né? Gado, cavalo, vendi um gado, vendi um boi, vai incidir ICMS, que é um imposto estadual também. Se for bem imóvel, é que vai incidir o imposto municipal. Quando a gente vende um carro, né? Quando vende um carro para o outro, vai pagar a taxa no Detran, mas não vai pagar esse imposto aqui municipal. A gente vai ver aqui quanto que ele é, quanto, quanto que ele é cobrado. Está aqui a previsão legal, ele está previsto tanto na Constituição, no Código Tributário Nacional e no Código Tributário Municipal. Eu vou colocar hoje no Classroom o Código Tributário Municipal para auxiliar vocês quando a gente for fazer a nossa prova, daqui a 2 semanas. Eu vou colocar algumas coisas lá que fazem referência ao Código Tributário Municipal, até porque estamos tratando de impostos municipais, precisamos falar, obviamente, da legislação local. Então, pode ser que caia uma questão para diferenciar ITCMD de ITBI. Pode ser que caia. Professor, nessa questão de impostos tem exceção também? Como? Nessa questão aí tem exceções? Temos isenções, né? Isenções, está falando? Situações que acontecem Situações, igual o caso do IR, tem sim, exceções. tem. Tem. A gente falou na aula passada, por exemplo, do IPTU, que não se cobra IPTU do imóvel onde a viúva ou o órfão exerce sua atividade econômica. Então, seria nesse sentido, está falando? Isso. Porque, sim, sim. Aqui, no caso do ITBI, não, mas no caso do IPTU, sim. Porque também tem que ver que, como a gente estudou nas últimas aulas, tem algumas situações em que o serviço ou o bem, ele é imune à tributação. Então, pode ser que caia na prova também diferença entre imunidade e isenção. A imunidade é a impossibilidade de tributar com impostos aquele determinado bem ou renda. A isenção, ela é uma exceção, como você está falando, que é uma deliberação administrativa que também vai efetivar a função, por exemplo, extrafiscal dos tributos, como é no caso lá do IPTU. É a função não só de arrecadar os impostos, arrecadar dinheiro para a máquina pública, mas como também promover justiça social. Como é o caso lá da pessoa pobre, reconhecidamente pobre, também não paga IPTU. Então, aqui o ITBI tem uma imunidade específica, que a gente vai ver daqui a pouquinho, e ele se diferencia basicamente do ITCMD nessas questões aqui. É uma transmissão entre vivos, é uma transmissão de bens imóveis,
Se for móveis, é outra situação. E é a título oneroso. Se for de graça, é outro imposto. Então, vamos ver aqui. Quando que ele vai incidir? Né? Qual que é a hipótese de incidência dele? Hipótese de incidência é o que está previsto na lei. Fato gerador é o que acontece no mundo real. Quando a hipótese de incidência encontra um fato gerador, eles se juntam e essa junção dos dois se chama crédito tributário. Se chama, na verdade, tributo. Daí, a atividade administrativa de lançar o tributo é que vai fazer o crédito tributário, que vai ser o assunto do último semestre, que a gente vai ter, no último bimestre, a gente vai tratar sobre execução fiscal, processo tributário e crédito tributário. Então, quando que vai incidir o ITBI? Compra e venda, né? Comprei um imóvel, vendi um imóvel, vai incidir o ITBI. Dação em pagamento. A dação em pagamento é o seguinte: uma pessoa está devendo a outra, mas está devendo em dinheiro. E, pelas normas gerais das obrigações, o credor ele não é obrigado a aceitar nada que não seja o que o outro está devendo. Então, por mais que seja, por exemplo, o cara está devendo um Palio ano 2010 para o cara, e ele não consegue pagar esse Palio ano 2010, ele pode dar um carro mais novo, um Gol 2018, o outro cara não é obrigado a aceitar, porque o credor ele só é obrigado a aceitar exatamente o que ele acordou. Só que se ele aceitar e aceitar uma obrigação diferente do que ele acordou, o nome disso é dação em pagamento. Tem alguém falando comigo no WhatsApp. Será que é dessa turma ou de outra? Deixa eu ver aqui. Ah, tá com nossa colega aqui. Então, dação em pagamento é quando você tem uma dívida. A dação em pagamento, no caso, em caso de para extinguir o crédito tributário. A extinção de crédito tributário é uma das formas de dação em pagamento. Mas você pode fazer dação em pagamento também em negócios jurídicos privados. Um cara está devendo o outro e ele pode dar aquele imóvel no lugar. Ele pode fazer uma dação em pagamento. Ele vai dar uma coisa pela outra. Então, se ao invés de dar em dinheiro, eu dou em um bem, e a transferência desse bem é um bem imóvel, eu vou ter que pagar um imposto em cima dessa transferência. Permuta, que nada mais é do que trocar uma coisa pela outra, troca uma casa pela outra, troca um terreno por uma casa, troca um terreno pelo outro. A adjudicação, vocês sabem o que significa? Isso daqui... O objeto. Oi? É tipo dar o objeto. Adjudicação? Isso, é dar, por exemplo, a pessoa ganhou o objeto, você dá. Só que Não sei a palavra certa de dar. Nesse caso aqui, específico, é quando é tomado pela justiça. Então, você está devendo... Nesse caso já é outro, já é tomar. Aqui é tomar. Nesse caso aqui, nesse caso específico aqui, nesse contexto, na verdade, essa palavra aqui, ela significa quando você perde esse bem por meio de processo judicial. Então, você está lá numa execução comum ou numa execução fiscal, por exemplo, está devendo lá um monte de IPTU, um monte de ICMS, aí o Estado pode ir lá e tomar um bem teu, aí esse bem ele vai ser adjudicado. Foi o que aconteceu, a adjudicação aqui, eu já advoguei para a Ronce, e eles estavam devendo, tinha um cidadão devendo lá mais de 50 mil reais, material de construção lá que eles pegaram, lá no São da Guilmar. Aí a gente conseguiu, durante a execução dos bens dele, pois é, aí é outro contexto, é de direito administrativo. Foi que nem, essa semana eu dei uma aula lá no primeiro ano sobre prescrição e decadência. Aí eu falei vários conceitos lá. Aí depois eu fiquei com isso na cabeça. Eu falei, gente, o que eu falei ontem
é só para o direito civil. Em direito penal é outra questão, em direito tributário é outra questão. Mesma coisa aqui, ó, a adjudicação, nesse caso aqui, em direito administrativo é uma coisa, mas em processo civil é outra. E essa adjudicação aqui é do processo civil, que é quando você perde um bem por meio do processo. Essa aqui da adjudicação que eu falei lá de Plácido de Castro, perdão, não é Plácido de Castro, senador Guilmar, que não tem Ronce lá em Plácido de Castro, em senador Guilmar. A Ronce lá de senador Guilmar, o cara estava devendo eles, e daí a gente conseguiu identificar que ele tinha uma terra lá, um seringal lá, na estrada lá de senador Guilmar. Aí a gente conseguiu a adjudicação desse bem. Então, ele estava na propriedade, a posse lá do devedor, aí a decisão judicial adjudicou esse bem. Aí esse bem estava na propriedade lá do devedor e passou para o credor. Daí, essa adjudicação, para eu poder registrar no cartório que aquele bem não é mais lá daquele cidadão que estava devendo e agora é da Ronça, a gente teve que ir lá na prefeitura de Santa Guilmar e emitir a guia do ITBI, porque só vai transferir se pagar o imposto. Igual a herança, por exemplo, a pessoa só vai ser dona da herança se ela pagar os 4% lá de TCMD. Mesma coisa aqui, ó, cessão de direitos da sucessão, porque existe também a cessão de crédito, quando a gente está devendo lá e o banco vai lá e vende a nossa dívida, ele fez uma cessão de crédito. É possível ceder também o direito à sucessão. Você pode abrir mão da sua herança, aí vai passar para outro herdeiro, mas você pode também vender aquele crédito. Aí, quando você vende esse crédito, por definição legal, o direito à sucessão aberta, ele é um bem imóvel. Daí, enquadra também o TCMD. Então, se eu tenho lá uma parcela lá, vamos supor, 20 mil reais para receber de herança. Aí vai demorar, eu sei que vai demorar, que vai ter que vender o bem, que vai ter que fazer um monte de coisa, aí eu pego e vendo para outra pessoa, para um terceiro. Aí essa venda vai incidir o imposto em cima. Aí tem vários outros incisos no artigo 32 do Código Tributário Municipal que eu decidi não abordar aqui porque são coisas de direito processual civil que não cabe aqui para a gente. Por exemplo, a adjudicação também é uma questão de direito processual civil, mas que vocês, caso venham atuar na área de administração, vocês vão ter contato com isso daqui. Não só lá no caso da licitação, né, como no caso do processo civil. Porque, por exemplo, quem teve que resolver isso para mim lá em Senador Guilmar foi o gerente da loja. Aí ele não entendia o que era, tinha que explicar para ele, ó, tem um imposto que tem que pagar para a prefeitura, se não pagar esse imposto, esse terreno nunca vai passar para o nome da Ronça, aí passando para o nome da Ronça pode vender. Quem é que paga? Isso daí é uma... Deixa eu ver aqui o que foi que o Kaique falou, que eu não consegui ver aqui pelo celular, não. Deixa eu ver aqui no computador. Não, porque aqui o Caio perguntou, o senhor acha que tem contradição, o tributo pode ser pago em bens, mas não pode ser possível a instituição de tributos cujo pagamento seja feito em bens? Não, é porque assim, a regra é que o crédito tributário... Opa, cadê? Agora eu perdi a... Porque assim, ó, a gente vai ter... Deixa eu só explicar aqui a questão para o Caio, que eu volto pro teu, tá? É porque assim, ó, historicamente, o tributo, né, o imposto, ele era pago conforme a produção da pessoa, né? Então, por exemplo, na Idade Média, o cara produzia alguma coisa e ele dava em natura. Então, hoje, no atual sistema, o tributo ele tem que ser em dinheiro, em espécie. Só que essa dação em pagamento aí, que é uma espécie de extinção do crédito tributário, é uma forma de pagar o que está devendo, ele é uma situação bem específica. Ele é autorizado por lei e tem que ter uma série de critérios que a gente vai ver, inclusive a aula que eu dei no processo seletivo vai entrar era sobre isso, extinção de crédito tributário. E isso, é só para extinção, exatamente. Quando você já está instituído o tributo e você está sendo cobrado, administrativamente ou judicialmente, daí
tem uns critérios que são estabelecidos lá na lei que permitem a dação em pagamento, mas a dação em pagamento, tanto na execução fiscal, quanto nas obrigações comuns entre duas pessoas comuns, depende do credor. Depende do credor aceitar ou não. Porque é uma coisa pela outra. O credor ele só é obrigado a aceitar aquilo que ele acordou lá. Então, se o teu imposto é 10 mil, eu sou obrigado, o município só é obrigado a aceitar 10 mil. Ele não é obrigado a fazer dação em pagamento. Mas aí é uma avaliação, é discricionariedade do poder público. Né? Discricionariedade é a análise de conveniência e oportunidade. Enquanto o vincular, aquilo que é vinculado, ele não tem exame de discricionariedade. Vamos ver, a Kaline perguntou, professor, para confirmar, por exemplo, se eu tiver uma terra e vender e fizer um contrato de compra e venda registrado no cartório, eu devo pagar esse imposto, certo? E é isso aqui, ó. É exatamente isso aí que tu falou, Kaline, ó. O Código Tributário Nacional, ele diz que os municípios, né, que são quem tem competência para instituir esse imposto, eles podem definir quem é que vai pagar. Aqui em Rio Branco, quem paga é o adquirente. Quem vai comprar o bem é quem é obrigado a pagar esse imposto. Então, ó, a base de cálculo. A base de cálculo sempre vai ser o valor venal. E o valor venal, ó, reparem que o município ele nunca perde. Ó. O valor venal dos bens, ó. Uma coisa é o valor de mercado. Outra coisa é o tanto que a pessoa vende. Porque pode acontecer das pessoas venderem mais barato justamente para pagar menos imposto. Daí é obrigatório, né, vender no preço correto, e se tiver uma discrepância muito grande, a responsabilidade do cartório, a responsabilidade do escrivão do cartório e dos auditores também do município verificarem se esses valores eles estão de acordo com o mercado, para evitar a sonegação de impostos. Então, ó, a base de cálculo é o valor venal não necessariamente é o valor que as pessoas vão colocar no contrato. Aí, lembrando também que quem cobra o IPTU, né, que é Imposto sobre a Propriedade, também é o município, e a partir dessa venda que a pessoa fizer, se ela tiver de acordo com o valor de mercado, também vai atualizar o ITBI, o IPTU, vai atualizar a tabela do IPTU para que seja pago o valor correto, né? Então, ó, a alíquota do ITBI é essa daqui, ó. Essa aqui, ó, transmissão realizada pelo Sistema Financeiro de Habitação. Vocês já estudaram sobre o Sistema Financeiro de Habitação? Já ouviram falar? De habitação, não, professor. Pois é, o Sistema Financeiro de Habitação é um tipo de subsídio estatal, ele é financiado. Eu acho que eu botei um slide sobre isso. Mas, de qualquer forma, quando vocês vê uma casa para vender, lá tem assim... Eu trouxe aqui um exemplo prático, mas quando tu vê lá assim, não financia. Não financia, provavelmente porque não tem título definitivo, não tem matrícula no cartório. Aí, se tiver tudo certinho, tiver matrícula no cartório, quando tu comprar a casa, ele vai lá no cartório, vai passar a matrícula lá, direitinho a cadeia dominial, dá para financiar. Se não tiver assim, não dá para financiar. Mas olha aqui, ó. Quando o imóvel, a pessoa compra da outra e ele é financiado, é 0,5, né, 0,5% em cima do que foi financiado e 2% em cima do valor restante. O que for financiado é aquilo que não é a entrada, né? Então, da entrada, do que ele deu de entrada, ele vai cobrar 2%. E o que ele financiou, o restante 0,5%, porque ele já está ferrado mesmo, vai pagar a casa em 1 milhão de parcela. E as demais transmissões, exatamente, o imóvel às vezes não tem escritura pública, que é a matrícula dele lá no cartório, porque assim, escritura pública não necessariamente é a matrícula do imóvel, porque o Código Civil, ele fala que, ele obriga, né, os imóveis que são acima de 30 salários mínimos, o valor dele é obrigatório ser por escritura pública, ser por instrumento público. Os que são abaixo disso, pode fazer um contrato normal, um contrato... Porque uma coisa é a transmissão da posse, uma coisa é a comprovação do negócio jurídico.
Porque eu posso fazer um negócio contigo aqui, que eu vou pagar a casa lá em 30 parcelas de R$ 1.000, que eu vou te dar uma entrada de 20 mil. Aí uma coisa é o contrato, é o instrumento que a gente faz para efetivar o negócio jurídico. Outra coisa é como que eu vou comprovar a propriedade desse bem. Porque posse e propriedade são conceitos diferentes. Por exemplo, eu moro alugado. Eu tenho a posse desse apartamento aqui. Mas a propriedade não é minha, a propriedade é do cara que está alugando para mim. Então, uma coisa é o negócio jurídico lá. Como que a gente firmou aquele negócio jurídico? Como que a gente vai efetivar essa venda? Outra coisa é a transferência da propriedade. Então, no caso aqui, para financiar direitinho pela Caixa, né, ter lá os 20 anos pagando aí, tem que estar tudo certinho. Tem que ter a escritura pública. A escritura pública. Só que aí dá para você fazer, o pessoal faz muitos esses contratos de gaveta, né? A gente faz o acordo lá, reconhece a firma, só que aí ele não garante a propriedade do bem. Tem a propriedade, tem a posse. Então, a posse, quem é o dono mesmo, por direito, é aquele que tem a matrícula do imóvel lá no cartório de registro de imóveis e tem toda a cadeia dominial lá de registro de imóveis. Inclusive, eu, quando era estagiário, quando estava na faculdade, né, eu estagiei na Procuradoria-Geral do Estado. Aí lá eu tinha contato com todas as matrículas de todos os bens que são do Estado. Então, tinha muitos bens do Estado que era adjudicado. Era, por exemplo, no tempo do Banacre. Aí o Banacre era o banco que emprestava para as pessoas, a pessoa não pagava, ele ia lá e adjudicava o bem, né? Tomava num processo de execução. Ou então o Estado mesmo executa. E tem um monte de bens lá que estão lá parados, um monte de prédio, velho, caindo aos pedaços que o Estado não usa. Daí, toda vez que tinha uma ação de uso capião, vocês já estudaram, sabe o que é uso capião? Toda vez que tinha Não. uma... Também. A Karen perguntou que os imóveis têm título definitivo. A uso capião, toda vez que tinha uma ação de uso capião, que é quando a pessoa não tem a propriedade de fato do imóvel, não tem o imóvel lá registrado no cartório que é dele, mas ele mora lá e o dono, de fato, nunca veio atrás, ele pode pedir que seja registrada a propriedade para ele, pelo uso, porque ele tem uma posse mansa, pacífica, duradoura, a pessoa, de fato, que é dono no papel nunca foi lá, e ele pode garantir isso aí para ele, pode conseguir a propriedade do bem. Uma posse é uma questão fática. Propriedade é uma questão de direito. Ele pode fazer com que essa questão dele fática, ele sempre exerceu a posse mansa naquele local, se torne uma situação de direito. Então, mesmo que não tenha a matrícula daquele imóvel, mesmo que não tenha, que seja de outra pessoa, se ele utiliza por determinado tempo, ele consegue. A uso capião extraordinária, não, perdão, a uso capião ordinária é de 15 anos, a extraordinária é de 10 anos, então se você mora num local há 10 anos, você não tem o título definitivo, não tem a matrícula daquele Professor, imóvel. licença rapidinho aí. É que o Magno está tentando entrar e não está conseguindo. Se o pode cair, o Magno. Não, para mim. Deixa eu ver aqui. Não está aparecendo. Pede para ele cancelar e voltar. Tá, eu vou pedir, peraí. Então, como eu estava falando, de acordo com o Código Civil, a uso capião extraordinária são 10 anos. Para a extraordinária, você tem que ter pelo menos um justo título. Você tem que pelo menos comprovar que você chegou ali de forma lícita, comprou de alguém, entendeu? O ordinário são 15 anos. Com 15 anos não precisa provar nada para ninguém, só que tu mora lá esse tempo todo. E tem também o especial. O especial são só 5 anos. O imóvel tem que ter até 240 metros quadrados e a pessoa não pode ter outro imóvel na localidade. E tem também a uso capião de meia-ação, que é quando as pessoas são casadas e o outro sai de casa. Aí é só 2 anos.
Isso aí é para os homens aí, eu que tô pensando em fugir de casa. Se ficar 2 anos fora, perde a casa, viu? Porque geralmente é o homem que some, né? Então, essa é uma questão fática que acaba se transformando em uma questão de direito. O que a Karine perguntou ali, título definitivo, é o seguinte. Antigamente, bem antigamente, as terras, tinha muitas terras que eram do rei, que era do imperador, que era do... Já outras terras, né, com um Estado democrático de direito, você tinha terras que eram do município ou do Estado, e aquela terra, a pessoa tinha um título provisório daquela terra. Então, tinha um valor que era chamado efiteus. Efiteus era um valor que você tinha que pagar anualmente para o município, porque aquela terra é dele. E toda vez que você vendesse essa terra, você tinha que pagar um valor para o município. Daí o que aconteceu? Com o atual Código Civil de 2002, foram extintos todos esses contratos de efiteus. Aí a pessoa tinha um título provisório antigamente, porque aquela terra era do Estado, ela era precariamente do Estado. Aí o que aconteceu? Como essa pessoa tinha um título provisório, todo ano ela tinha que pagar esses, o nome disso era foro, tinha que pagar o foro para o município. Daí, como extinguiram as efiteuses, acabou-se os títulos provisórios, criaram-se o quê? Os títulos definitivos. Então, o título definitivo é a garantia de que aquela terra é tua e que tu não vai precisar mais pagar a efiteuse para o Estado. A efiteuse foi um negócio que foi extinto já. Então, uma coisa é a propriedade, outra coisa é a posse, e aqui pelo sistema financeiro de habitação, a casa tem que estar com tudo ok, né? Título definitivo, matrícula do imóvel. Então, acontece muito, que eu estava contando a história lá da PGE. Quando o pessoal ia pedir a uso capião, né? Ah, moro aqui há 10 anos, o meu vizinho pode comprovar isso daqui. Está aqui o contrato de compra e venda que eu comprei há 10 anos. Aí, o Estado do Acre, ele era intimado para dizer se aquela terra que a pessoa está tentando usucapi não é nenhum imóvel dele. Porque não dá para usucapi terras públicas, só dá para usucapi terras privadas. Daí o que acontecia? O local lá, a pessoa que queria usucapi aquele local, queria garantir que aquela propriedade dele fosse garantida, porque ele já tinha a posse, chamava-se o Estado para ver se aquele terreno não fazia parte de nenhum imóvel dele. Aí eles faziam o quê? Mandavam o estagiário aqui procurar em todos os documentos lá de todos os imóveis do Estado para ver se nenhum era aquele. Aí era legal, era legal. Só as pessoas que eu não gostava muito, mas o trabalho era legal. Aprendi um monte de coisa, até hoje eu sei, até hoje eu tô aqui no mal. Mas de qualquer forma. Legal, era professor. Oi? Era legal porque eu já aprendeu um monte de coisa, né? É legal porque eu aprendi um monte de coisa. Aí sei onde é que é os terrenos, sei o que é imóvel afetado, imóvel de uso dominical, e o imóvel de uso especial. Então, de qualquer forma, não dá para usucapi terras públicas, né? Somente as privadas. Então, para garantir, inclusive aqui, ó, o Código Tributário Municipal, para incentivar as pessoas a regularizar tudo direitinho, ó, quando o imóvel está regularizado, ele consegue financiar e ele vai pagar menos imposto, ó. Porque o que ele financiar, ele vai pagar 0,5%. O que ele não financiar, ele vai pagar 2%. Então, ó, todo imóvel que é vendido, comprado, tem que pagar 2% desse imóvel para o município. Daí, tá aqui, ó. Eu coloquei um slide, agora eu lembrei. Que o sistema... Ah, agora o Magno conseguiu entrar. Boa noite, Magno. Tudo certo? Tem a Caroline também aqui. Tava travado aqui o negócio. Tá aqui, ó. Sistema financeiro de habitação é um subsídio que tem da Caixa e ele é financiado com o dinheiro da poupança e dinheiro da FGTS. Daí ele tem alguns critérios que você pode financiar uma casa pelo sistema de habitação da Caixa. Só que aí a casa tem que estar toda ok, né? Tem que estar com toda a documentação filé. Por isso que quando
você olha, por exemplo, no Facebook, lá tem uma casa para vender. Aí o cara já bota logo embaixo, não financia. Porque ele sabe que tem alguma coisa lá que não tem título, que não tem o documento, tem alguma coisa faltando. Ó. Dá para financiar a reforma também. Aqui, ó. Você pode financiar no máximo 80%, ou seja, 20% tem que dar de entrada. Até R$ 1 milhão. Então, tá aqui, ó. Os critérios para que seja autorizado esse tipo de financiamento com subsídio estatal, é pela Caixa. Não pode ser 30%, o financiamento não pode ser 30% acima da renda da pessoa, renda bruta. Mas aí pode, um casal, por exemplo, tem muito mais chance de financiar uma casa do que uma pessoa sozinha. Aí eu trouxe um exemplo prático. Fui lá no Facebook, deixa eu ver uma casa aqui bem bacana para a gente comprar aqui, para a gente ver quanto de imposto a gente vai pagar. Aí eu vi uma muito cara que tinha lá, não financia. Aí se eu não financia, eu não vou. Ó, isso aqui, 2.200, essa casa aqui, ó. Lá no, deve ser no Green Garden. Essa rua Eugênio Beco Bezerra é o Green Garden, ali, em São Francisco. O cara tá pedindo aqui, ó, R$ 220 mil. Então vamos aqui para o nosso exemplo prático, ó. O valor do imóvel, 220 mil. O valor do ITBI, 2%, R$ 4.400. Então o cara sabe que quando ele comprar, ele vai ter que pagar R$ 4.400 para a prefeitura, fora as taxas que ele vai ter que pagar para o cartório. Quando a gente vai falando de taxa, eu vou trazer aqui a tabela de taxas de emolumentos para vocês. Por exemplo, para tirar uma certidão de nascimento, é R$ 20,20. Não importa de quem é a certidão de nascimento, não importa qual é o cartório. Todas as taxas são essas daí. Da mesma forma, a transferência aqui de imóvel, depende do valor do imóvel, vai ter lá uma taxa do cartório. Mas, de qualquer forma, quem comprar essa casa aqui vai ter que pagar R$ 4.400 para o município. Aí, se ele financiar pelo sistema lá da Caixa, ó, como ele pode financiar 80%, ele vai ter que dar 20% de entrada, 44 mil. 0,5, ó, R$ 220. Já melhorou, né? Ia ter que pagar 4 mil, pagou 44 mil aqui de entrada. O restante, os 80%, que ele vai pagar em 1 milhão de meses, aqui, ó, 2%, R$ 3.520. Então, ele teve para comprar essa casa aqui financiada, ele teve um desconto de R$ 660. Então, assim, é todo um sistema organizado para que as pessoas façam as coisas direitinho, né? Fazendo no cartório, fazendo a transferência certinha, que é para recolher os impostos, né? Para manter a máquina pública. Então, o dono da casa, ele vai pagar anualmente, ó, R$ 1.100, que é zero, o IPTU do imóvel predial residencial é 0,5 por ano. Se ele utilizar para morar, se ele utilizar como comércio, é 2% também, ele vai ter que pagar 4.400 de IPTU. Então, aqui a gente tem um exemplo prático de como que o IPTU e o ITBI vão atuar no patrimônio e na renda das pessoas. Né? Lembrando que aqui, ó, o sistema financeiro habitacional é só contar tudo certinho a casa. Então, quando vocês olharem casa para vender, sempre vai ter lá, financia, não financia, porque está faltando alguma coisa. Aí aqui a gente tem uma imunidade específica em relação ao ITBI. Né? A colega perguntou ali se tinha alguma exceção, né? Se tinha alguma exceção. A gente tem um aqui. Quando as pessoas vão abrir uma empresa, aí quando a pessoa jurídica nasce, tem que integralizar esse capital. Vocês já estudaram direito empresarial? Como é que abre a empresa? Como é que funciona? Sim, isso daí sim. Pois é, aí tem que ter os sócios, né? Hoje é possível, inclusive, desde 2009 é possível você ter a sociedade unipessoal. Né? Até extinguiu a Eireli, foi extinta no final do ano passado. Né? Se vocês tiverem material ainda falando sobre a Eireli, pode riscar que foi extinta com a medida provisória no final do ano passado. Mas, de qualquer forma, quando a pessoa jurídica nasce, os sócios vão ter que integralizar o capital social, né? Então, pode ser que tenha sócios que entrem com dinheiro, outros podem entrar com bens. Então, eu arrumo um sócio, a gente vai fazer, aqui vai abrir um mercado, aí o patrimônio social, o capital social da empresa é R$ 200 mil. Eu entro com 100 mil de investimento, ele entra com um imóvel. Então, por ele entrar com... Não, hipotecar é diferente. Hipotecar é você pegar um empréstimo e deixar uma garantia lá do bem
Se tu não pagar aquele empréstimo, quem te emprestou vai tomar a casa. No caso aqui, eu vou criar o capital social da empresa. Então, a gente vai criar lá uma empresa, aí eu arrumo um sócio, daí o capital social da empresa é 200 mil, aí eu entro com 100 mil, né, tem que integralizar aquele patrimônio, e o meu sócio entra com um imóvel de 100 mil. Vai acontecer uma transferência de imóveis aí. Vai passar da pessoa dele, pessoa física, né, com CPF, para aquela pessoa jurídica que vai ser criada. Vai passar daquele CPF para aquele CNPJ. O Código Tributário Municipal e também a Constituição, na verdade, essa imunidade, que toda imunidade vem da Constituição, ela permite que esse tipo de transferência, né, da pessoa física para a pessoa jurídica, quando vai integralizar o patrimônio para criar uma pessoa jurídica, essa transferência é imune ao ITBI. Porque se ao invés de estar criando uma empresa nova, ele estivesse vendendo para uma empresa pode chegar e comprar uma casa, comprar um galpão, comprar qualquer imóvel para se instaurar lá. E incidiria o ITBI. Só que nesse caso aqui, quando é para formar o capital social da pessoa jurídica, não incide o ITBI. Então, é uma imunidade, né? É constitucional, o município não pode cobrar aquilo ali. Então, ó, da mesma forma como fusão, incorporação, cisão ou extinção. A empresa, quando ela vai se extinguir, os sócios, né, e os outros devedores, o que a gente estiver devendo para alguém, aquele patrimônio vai sair daquele CNPJ, vai voltar para o CPF da pessoa. Então, também não cobra. Cisão também, né, divisão, incorporação. Uma empresa vira duas, aqui duas empresas viram uma, também não cobra. Só que aí tem uma exceção a essa imunidade, ó. Não funciona se a empresa que eles estão abrindo é justamente uma empresa, uma imobiliária, por exemplo. Então, para evitar que as pessoas cometam irregularidades aqui, né? Então, cria-se a regra, aí as pessoas começam a subverter essa regra, aí o ordenamento vai lá e cria uma exceção, que é para tentar, que nem tem um eu sempre uso esse exemplo lá no direito. Tem um lava-jato aqui perto, um lava-jato e uma borracharia. Aí tem uma placa escrita assim, é expressamente proibido o uso de bebidas alcoólicas durante o serviço. Aí essa placa ela teve que ser complementada com um adesivo a mais assim, e outras substâncias, com 3 pontinhos assim. Ou seja, criou-se uma regra, né, uma regra para proteger um princípio, não pode chegar bêbado. Aí começaram a transgredir essa regra e tiveram que emendar a regra e colocar lá um acréscimo. A mesma coisa aqui, ó. Pessoal, então, já que não vai cobrar ITBI de incorporar bens, eu vou comprar um monte de imóvel aqui e vou incorporar na minha empresa para vender depois e não vou pagar imposto. Então, se a atividade da empresa for vender e alugar imóveis, não incide essa imunidade aqui. Então, no Código Tributário Municipal, que eu vou colocar lá para vocês, a gente tem lá os prazos que as pessoas têm para pagar. O prazo aqui, quando é transferência, é na hora, né? Para transferir, tem que pagar. Quando acontece nas outras situações, tipo a adjudicação, é até 90 dias. É até 90 dias você tem que pagar, senão o crédito caduca lá, tem que tirar de novo. E o Código Tributário Nacional, o Código Tributário Municipal também coloca a obrigação do cartório e das autoridades por ficarem fiscalizando isso daí para evitar. Mas a maioria das vezes o que acontece, tanto aqui no ITBI, quanto no ISSQ, que a gente vai ver daqui a pouco, é a informalidade, né? As pessoas fazem um contratinho lá no cartório, assina aqui, pronto, contrato de compra e venda, a prefeitura acaba nem ficando sabendo e não recebe o imposto dela. Mas a gente tem aqui as penalidades. Opa, tudo bem, Matheus? Então, eu vou até ser... Não vou falar que eu vou ser menos criterioso, não, que as pessoas vão começar a entrar na aula, dar uma olhadinha, sair e querer presente. Aí eu fico falando sozinho aqui. Então, vamos lá. Aqui tem as penalidades,
Se a pessoa O pagar... professor Magno não conseguiu, é a internet. Ele até mandou foto aqui, não consegue de jeito nenhum. Ele entrou naquela hora, não foi? É, mas está caindo a internet dele, não está segurando. Poxa. Tudo bem, ele vai estar justificada a falta dele, se ele não aparecer no relatório. Então, quem tiver curiosidade, quem tiver querendo comprar uma casa, quem tiver querendo vender uma casa, saber sobre esses impostos, eu não vou me alongar muito para falar de cada detalhe mínimo, porque não vai ser muito aplicável à prática de vocês. Eu coloquei aqui os artigos do Código Tributário Municipal, vocês podem olhar lá se tiverem alguma dúvida. E agora a gente vai falar sobre o último imposto aqui municipal, né? Tem um tempinho ainda para a gente finalizar a aula, que é o imposto sobre serviços. Em geral, né, é um serviço que está aqui na informalidade, né? Quando você vai cortar o cabelo lá no barbeiro, você não pede nota fiscal para o barbeiro, né? E ele mostra lá para tu que recolheu o ISS, né? Eu deveria recolher ISS. Mas aí o cara liga para mim, vem aqui na desta que eu tô preso. Chegou lá R$ 1.500. Ele pede a nota, eu digo nota 10. Você é um ótimo cliente. Então tá aqui a previsão do imposto sobre serviços. Então, qual que é o fato gerador, né? Prestar um serviço, qualquer serviço prestado. Então, quando a gente pede a nota, a gente vê lá, ó, aqui na minha empresa eu quero recarregar os extintores. Eu quero lá que mude aqui, que já venceu. Aí o cara que vai lá trocar o extintor da tua empresa, ele vai te dar nota fiscal e vai estar lá. O serviço foi tanto e o imposto foi tanto. Qualquer serviço que for prestado tem que pagar esse valor aqui para a prefeitura. A menos que seja, ó, ICMS, que é transporte municipal e interestadual. O restante tudo é ISS. E esse serviço ele tem que estar previsto em lei. Tem que estar lá. Ó. Sobre esse serviço aqui, incide o ISS. Então, ó, nos casos em que ficar previsto que vai incidir o ICMS, por exemplo, aqui, ó, transporte interestadual e transporte intermunicipal. Compro lá uma passagem para Cruzeiro do Sul. Vai ter uma taxa de embarque e vai ter também, junto no preço da passagem lá, o ICMS. É um serviço de transporte, deveria ser o ISSQ, só que como já está incidindo o ICMS, que é o transporte de pessoas e mercadorias, o correto seria o ISQ, porque o ICMS seria o transporte de mercadorias. Mas aí, como vedação é o bis in idem é você ser punido ou cobrado por uma coisa duas vezes. Então, não pode incidir um imposto sobre o mesmo fato gerador. Então, o serviço de telecomunicação também incide o ICMS, da mesma forma que as energias também, né, energia elétrica. Acredito que o pessoal está tentando tributar aí a energia solar, provavelmente vai ser o ICMS mesmo, sobre a quantidade de energia que a pessoa produzir. Hoje, tributa só o IPI em cima da produção da placa, mas eles tá querendo colocar lá, mudar a Constituição para tributar a produção de energia solar. Provavelmente vai ser o ICMS. Então, quanto que é cobrado desse serviço, né? O valor, em cima do valor da prestação de serviço, entre 2% e 5%. Isso daí é uma previsão constitucional, é uma previsão na lei complementar que trata do ISS, e as prefeituras, os municípios, eles têm autonomia, claro, têm a competência tributária para instituir regras sobre o ISS, desde que a alíquota não ultrapasse 5% e que ele não invente de cobrar imposto de quem é imune. Eu posso cobrar ISS do serviço prestado por uma entidade de assistência social? Posso cobrar ISS sobre a atividade do pastor da igreja? Não posso. Eles são imunes a impostos. Então, a legislação municipal ela tem lá um rol extremamente longo de todos os serviços que é possível
ser tributado. Então, tem lá serviço de informática, serviço de barbeiro, de advogado, de médico, tudo que tu imaginar, tudo que é tipo de prestação de serviço, tem o ISS. Lembrando que aqui, oferecimento de serviço. Serviço, você prestar a obrigação de fazer. Já a obrigação de entregar, que é vender bens móveis e imóveis, aí já é outro imposto. Aí, dos bens móveis é o ICMS, né, de vender mercadoria. Já o de vender de serviço, prestar mão de obra, é sempre o ISS. Então, aqui o artigo 55 do Código Tributário Municipal, ele traz um rol extremamente longo de tudo quanto é tipo de serviço que for tributado. Então, quando a pessoa abre inclusive a pessoa física também, ela tem que pagar o ISS. Quem já foi fiscal de concurso, o Enem, você recebe uma graninha lá e tem que pagar o ISS. Eu lembro que eu fui fiscal algumas vezes aí. Quando eu fui fiscal pela UFAC, eles já recolhiam lá. Na verdade, nem recolhia porque é imune, né? Não pagava, mas quando é uma empresa terceirizada que está fazendo, a gente tem que ir lá na prefeitura recolher o ISS, para estar prestando um serviço de ser fiscal daquele concurso. E eu, por exemplo, como advogado, deveria recolher o ISS. Se eu emitir nota fiscal, vou ter que colocar lá quanto é que é o ISS. Então, ó, a gente tem aqui um exemplo de como o ISS é cobrado, por exemplo, aqui, ó, no artigo 64 do Código Tributário Municipal, ele diz que aí esses itens aqui, ó, 7,2, 7,5, 7,7, é construção civil, reforma, construção e tudo mais. Ele diz aqui, por exemplo, ó, que o imposto é de 2% em cima do serviço, deduzido o material. Então, se você contrata uma empresa, uma empreiteira lá, para fazer uma casa, fazer um imóvel lá, e precisa lá que a tua empresa receba a nota fiscal, eles vão cobrar lá, ó, em tudo que for lá. Se a obra custou 50 mil, 100 mil, 1 milhão, vai ser 2% em cima desse 1 milhão, descontado o valor dos materiais, do material que foi utilizado. Você vê lá quanto foi de material, quanto é que foi a obra toda, tira 2%. Então, ó, essas grandes obras aí, a prefeitura ganha muito dinheiro. Daí, aqui, ele vai tratar sobre outras situações, acho que repetiu o slide, outras situações. Então, o código, ele vai trazer várias situações em que, dependendo do tipo de serviço, é uma alíquota diferente, né? Ele vai tratar lá dos profissionais qualificados, tipo médico, contador, o advogado, é um tipo de lançamento tributário, é um tipo de tributação, mas, de qualquer forma, a lição que tem que ficar é que todo serviço prestado, entre 2% e 5%, tem que ser pago pela prefeitura. Então, quando a pessoa presta um serviço para você e emite nota fiscal, lá vai ter os 2%. Também, a gente tem aqui uma forma diferente de regime tributário. Inclusive, depois que a gente estudar os tributos em espécie, a gente vai estudar os regimes tributários. Os regimes tributários são 3. A tributação em cima do lucro, em cima de uma estimativa de lucro, e o simples, né? O simples nacional é uma forma, um regime de tributação. Nesse caso aqui, ó, do artigo 68 do Código Tributário Municipal, tem uma previsão aqui, ó, quanto ao volume, natureza, modalidade da prestação de serviços. O fisco, ele não vai tributar aquele serviço ali em cima do lucro, ele vai fazer uma estimativa. Então, uma estimativa, por exemplo, ele vai tributar uma barbearia, né, um pet shop, um lava-jato. Ele vai fazer uma estimativa de lucro daquela empresa e vai tributar em cima dessa estimativa, ao invés de ele tributar cada serviço individualmente, porque geralmente o pessoal não entrega nota fiscal para certas atividades. Então, ele vai considerar aqui, ó, para essa estimativa de lucro, ele vai ter alguns critérios aqui objetivos e, claro, alguns subjetivos, né? Informações fornecidas pelo contribuinte, declaração de dados, elementos, ó, estudos de órgãos públicos e entidades, de classe, para você determinar uma tributação, um lucro estimado daquela atividade. Quanto que seria o lucro estimado? Valor da matéria-prima, combustível, imposto de renda da pessoa física
Da pessoa física, poderia ser. Só que aí, no caso, seria uma coisa seria o lucro dele, né? O imposto de renda é um que não é de estimativa, ele é exatamente sobre o que a pessoa aferir de renda, mas seria um dos critérios aqui para determinar quanto que ele vai pagar de ISS. Seria, sim. Porque também tem o salário que ele paga para os funcionários, tudo isso daí vai influenciar em quanto ele vai pagar, o total de remuneração, diretores, proprietários, porque tem, como eu falei, 3 tipos de regimes tributários, o em cima do lucro, o em cima da estimativa de lucro, e o simples, que é um valor fixo. O valor fixo lá, ele junta vários impostos lá, um deles o ISS, é por isso que a gente vai tratar o simples só depois. Não, para pessoa física também, porque às vezes você tem porque o conceito de empresa e de empresário, ele está intrinsecamente ligado, só que às vezes o empresário, uma pessoa que atua exerce uma atividade econômica, ele pode não abrir um CNPJ, ele pode ser ou um MEI, né? O MEI, inclusive, a tributação dele é fixa, ou ele pode prestar serviço por conta própria, ser uma pessoa física prestando serviço. Daí, a tributação dele é diferente. O simples, por exemplo, é só para microempresa para empresa de pequeno porte ou microempresa. Aí o fato dele abrir uma empresa, né, já tem um monte de vantagens para ele. Vai pagar, vai sair da informalidade e vai poder aderir ao simples. Já a pessoa física, para ela prestar serviço e ser tributada, dá para ser tributada sim, pela estimativa de lucro, ou ele pode, por conta própria, com o nome do CPF dele, emitir uma nota fiscal. Aqui é uma questão que o município encontra para tentar tributar. Isso aqui só vale a pena para uma empresa mesmo, né? Para a pessoa física. O correto seria ele dar nota fiscal. Mas aí quem presta serviço para a empresa, geralmente, lá no escritório que eu trabalhava, eu tinha um cara, por exemplo, que ele limpava os ar-condicionados. Aí ele emitia a nota fiscal, recolhia lá os 2%. Na verdade, não recolhia os 2%, ele recolhia o simples, porque ele abriu uma empresa lá e emitia nota fiscal e ele pagava lá os impostos todos juntos. Aí isso aqui é uma forma como uma empresa não se enquadra no simples, na verdade. Porque só quem pode aderir ao simples, se eu não me engano, e faz tempo que eu não estudo essa parte, mas quem não aderir ao simples pode aderir a esse regime aqui, que é o de lucro estimado. Então, tanto ele funciona para pessoa física como para pessoa jurídica, né? Mas é muito, muito melhor ele aderir ao simples. Então, ó, é um regime diferenciado para empresa de estatuto da microempresa ou empresa de pequeno porte, que é aquelas que ganham a microempresa é aquela que ganha até 340 mil reais por ano, ou é 360 mil reais por ano. Aí, a partir disso, ela é empresa de pequeno porte. Aí, o máximo que a empresa de pequeno porte pode ganhar por ano é 4 milhões. 4 milhões aos quebrados. Aí, acima disso, ela já é obrigatório. 360 mesmo, né? 360. E o máximo é 4 milhões e uns quebrados, né? 4 milhões e... 4 milhões e 800 é IPP. Isso. Né? Até 360 mil ela é microempresa, aí acima disso ela pode ser empresa de pequeno porte até 4 milhões. Daí acima de 4 milhões, aí ela não tem como aderir ao simples, né? Ela tem que ou ter por lucro estimado ou por lucro real. Daí o Código Tributário Nacional e Municipal, ele traz essa... grande as demais, exatamente. Daí... Essa questão, professor, dos regimes tributários, você falou que a gente vai estudar, a gente estudou isso ano passado, que foi... A gente estudou esse Simples Nacional, os cálculos, né? Estudou também o tipo de lucro, que é o real e o presumido. A gente estudou. E o presumido, pois é. Bacana, porque isso aqui é mais um conteúdo de lançamento contábil, né? Ele não é tanto de... Ele tem a ver com direito tributário, mas quem vai estudar isso aqui melhor
É quando vocês vão estudar. Foi na matéria de contabilidade? Foi? Foi direito Foi isso mesmo. fiscal e tributário. Né? Não, fiscal e tributário é essa. Contábil, não foi, não? Contabilidade fiscal e tributária. Ah, tá. Contabilidade fiscal e tributária, exatamente. Então, como vocês já viram, então, essa questão aqui do ISS, ele vai ser, a forma de cobrança e lançamento, ele vai ser influenciado pelo regime de tributação, porque através do Simples, ele vai recolher o ICMS e o ISS-QN, né, que é o Imposto sobre Qualquer Natureza. Aquelas situações que a gente estava falando aqui, é a forma como o município, os critérios que o município utiliza para tributar por estimativa de lucro, né? Mas a regra geral prestou o serviço, emitiu a nota fiscal. Tá bom? Então, a gente viu aqui o aparato geral dos 3 impostos municipais. Na sexta-feira que vem, a gente vai ver os impostos estaduais, e são esses 2 tipos os impostos estaduais e os municipais que a gente vai ver na prova, mais as imunidades, tá bom? Então, a gente Professor, mas na aula que vem o senhor não vai passar já a revisão, não? Não precisa não de revisão. Eu vou delimitar. Mas o senhor fez na prova passada, não foi? É porque eu fiz uma revisão, mas não uma revisão específica do direito tributário, né? Uma revisão geral do direito, né? Porque eu senti que alguns conceitos não Mas estavam... eu achei bom a revisão que o senhor passou, porque ajudou muito na hora da prova, se bem que ainda... Foi? Então, dá para fazer. Eu posso fazer uma aula extra, né? Eu vou colocar um tópico também lá no Classroom. Lá para o primeiro ano lá de direito, eu coloquei, eu delimitei o tema da prova. Vai cair na prova isso, isso e isso aqui. Ainda comentei lá embaixo. Mas é bom a gente abordar os impostos estaduais para depois... Vai ter conteúdo para botar na prova também, né? Vai cair esse dos estaduais também, é? O senhor vai passar? Vai. Porque eu quero abordar só a N3 vai ser toda de impostos e contribuições federais, que é muita coisa. Professor, Relaxa, tranquilo. Pode falar, Karine. se o senhor puder montar algum textinho ou algo do tipo, um resumozinho dos conteúdos que foram abordados, isso ajuda muito na hora da prova. Tá bom, eu vou organizar, então, Só se puder. a revisão eu vou fazer, então, dessa forma, tá bom? Vou colocar um resumão de texto. Obrigada, professor. Eu queria trabalhar logo os impostos estaduais para a gente fechar a N2 com o imposto estadual e a N3 trabalhar só as questões de impostos federais. Até vai dar uma resumida, porque vocês já viram essas questões de... Opa, boa noite. Já viram essas questões de lançamento contábil, né? De regimes tributários, já vai dar uma adiantada. Tá? Mas a gente... Dá tempo, sempre dá tempo. Minhas aulas eu sempre planejo já com o tempo dedicado para as intervenções. Aí vocês intervêm pouco, aí ela acaba cedo. Mas vai dar tempo, tá? Opa, boa noite. Bem, pessoal, por hoje é só. O César acabou de entrar, vai acabar a aula. Professor, no seu trabalho, né, eu fiz ele assim numa folha e tirei a foto e mandei. Tem algum problema? Tem não. Não sei se era para mandar em Word, PDF, mas esse eu mandei só escrito. Tem problema não. Estando legível e cumprindo as diretrizes do trabalho, tá valendo. Tá bom? Então, eu vou encerrar aqui a gravação, tá bom? A gente vai... Bom. Boa noite, professor. Bom final de semana. Bom fim de semana, bom love aí para quem vai passar o Dia dos Namorados acompanhado. Então, tchau, gente. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Vou parar aqui a gravação, não estou conseguindo, onde é que para daqui. Valeu, boa noite.